Boa noite, meus queridos irmãos que vão ver esse vídeo de forma virtual. Nós estamos aqui para estudarmos juntos o Evangelho de Jesus, aqui no MEFA, e é sobre o capítulo 25, Buscai e achareis. Então, aqui diz assim que ajuda-te, o céu te ajudará. Quando nós vemos um tópico nessa situação, a gente precisa saber que tudo que nós quisermos de bênçãos, de vitórias, nós precisamos ir à luta. Então, vamos continuar, pedi e se vos dará. Então, é necessário que a gente se coloque diante de Deus, pedindo aquilo que a gente deseja. E diz os palestrantes mais experientes que nós temos que pedir sempre um pouco a mais, porque às vezes Deus não está de bom humor naquele dia e nos dá a menor. Então peça, mas é preciso que haja uma alteração de comportamento para que haja o merecimento. Então pedi e se vos dará. Agora, vai se dar quando? Às vezes, no momento que nós estamos necessitando e pedindo, e às vezes, numa situação um pouco mais para frente, e às vezes até em outra reencarnação. Geralmente, a gente recebe tudo que pede. Batei a porta, e se essa porta vos abrirá? Porque todo aquele que pede, recebe. Então, é preciso nós termos, assim, um bom senso em relação àquilo que nós estamos pedindo. Porque às vezes a gente pede uma coisa e não é bem aquilo. Quando a gente consegue aquilo, não é bem aquilo que a gente quer. E tem que ter bom senso na hora que a gente vai fazer essa oração, pedindo a Deus as coisas que a gente necessita. Quem procura, acha. Então, nessa colocação que quem procura, acha, nós vemos que precisa procurar. Nós precisamos procurar aquelas coisas de que temos interesse. E se abrirá aquele que bater a porta. Ajuda-te e o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho. Nessa situação aqui, é uma coisa que para mim é de grande valia. Eu penso muito nisso aqui e nos últimos tempos da minha vida, nos últimos meses e anos, eu tenho chegado à conclusão de que isso aqui é uma dádiva, é uma pérola preciosa. Ajuda-te e o céu te ajudará. Nós precisamos fazer a nossa parte. Se nós não fizermos a nossa parte, dificilmente nós vamos conseguir aquilo de que necessitamos e imploramos, mesmo que a gente ore, mas às vezes fica bloqueado porque nós não estamos lutando por aquilo. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso. A lei do progresso é uma lei divina. Então, é preciso que a gente bata na porta de Deus, mas também a gente saia do nosso comodismo para conseguirmos as coisas. E temos também paciência, né? Porque não adianta desesperar. Porque o progresso é filho do trabalho. Então, o progresso é filho do trabalho, deriva-se do trabalho. E o trabalho coloca em ação as forças da inteligência. Deus deu ao homem o desejo incessante do melhor. E é este desejo do melhor que impele o homem a procurar os meios de melhorar a sua posição, que o conduz às descobertas. Às vezes, no dia a dia de minha vida, eu fico pensando o que eu dá para fazer em relação a qualquer coisa, a todas as coisas, adquirindo mais conhecimento, achando um jeito de ter mais qualidade de vida. Então, essa nossa luta é o progresso, é o trabalho, é não se acomodar. E isso também está relacionado com os interesses espirituais, porque muitas das pessoas, a maioria, elas lutam muito pelas coisas materiais, mas elas não lutam muito pouco pelas coisas espirituais. Então, os meios de melhorar a sua posição que o conduz às descobertas em relação ao ser humano, ele quer melhorar. Então, nessa ânsia, ele faz com que haja as descobertas. Por exemplo, em relação a essa situação do Covid, as pessoas ficam agoniadas, os médicos, as pessoas que estudaram muito, eles querem descobrir a vacina e certamente vai descobrir.
Então, as invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, porque é a ciência que proporciona o que falta ao homem. Então, que se nós tivéssemos agora, ou estivéssemos já todos vacinados contra o Covid, esse não seria um problema para nós. Mas ainda não tinha vacina, porque é uma coisa nova. Mas dá aquela falta de paz nas pessoas que têm condições de estudar para descobrir essa vacina, e eles vão lutar por isso, e não tenha dúvida alguma que com a ajuda divina que Deus está cuidando de nós, sempre esteve, nós nunca estamos um barco à deriva, Deus está cuidando de nós, e Ele há de dar a condição para que os cientistas descubram a vacina para essa situação. Através das pesquisas, a inteligência do homem aumenta, a moral se depura, as necessidades do corpo e também as necessidades do espírito, do alimento material, do alimento espiritual. E não venhamos a esquecer de que temos que deixar um pouco, fazer uma certa alteração nas nossas vidas em relação a essa quase que 100% busca das coisas materiais em detrimento das coisas espirituais. Quando Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas, nós temos que dar uma importância grandiosa para as coisas espirituais, porque é as coisas que nós vamos levar após a morte do corpo. Então nós temos que pensar nisso, não entrar nesse redemoinho que faz parte da vida de buscar quase que 100% as coisas materiais e o desligamento, a indiferença em relação às coisas espirituais. Aí quando a gente não está mais com o corpo físico, e aí faz o quê? O dinheiro ficou, a confusão também ficou, porque às vezes a pessoa nem foi enterrada, já está a confusão aqui em relação aos bens. Então, vamos pensar nisso. E assim o homem se transfere com essa ânsia de qualidade de vida, ele se transfere do estado selvagem, primitivo, para o estado de homem civilizado. Quando a gente fala homem, a gente está se referindo a homens, mulheres e todos. Os espíritos superiores, os espíritos de luz, não vêm poupar o homem do trabalho, das pesquisas, da luta, das coisas que precisamos empreender nessa terra. Nós não podemos ficar esperando que vai cair o maná. Nós temos que ir à luta, buscar cada instante da nossa vida, adquirir conhecimento humano, adquirir conhecimento espiritual e fazer o bem para que possamos levar para o mundo espiritual, após o nosso desencarne, a nossa morte, levarmos é o que nós vamos levar. Trazendo então, com essa luta, essa falta de passividade, de comodismo, o homem vai buscar as descobertas. E os espíritos de luz não vêm poupar a nós outros do trabalho, das pesquisas, trazendo descoberta pronta. Eles poderiam fazer... É provável que poderia trazer tudo já arrumado, mas eles não vão fazer isso, nunca fizeram e não vão fazer. É necessário que cada um saia da sua situação e pegue os talentos que Deus lhe concedeu, e há talentos que não foi nem tanto concedido assim por Deus, foi à custa do suor e das lágrimas, de esforço, e que ele vá buscar essas coisas, né? Buscar aquilo de que ele sonha e necessita. Então aqui diz assim: os espíritos não vêm poupar o homem do trabalho e das pesquisas, trazendo descobertas prontas, sem que o homem tivesse o trabalho de se abaixar para recolher. Então aquilo que a gente precisa fazer, se nós tivermos condições de fazer, ninguém vai fazer por nós. Não tem Deus, nem Jesus, nem Espírito de luz que vai fazer uma coisa da qual eu posso fazer. Eu preciso sair do meu comodismo e a luta. Todos nós. Caminha e chegarás. Tu encontrarás pedras sobre teus passos. Aqui, os espíritos, no capítulo que nós estamos estudando, ele diz assim que vai encontrar pedras, vai encontrar obstáculos. Às vezes a gente está andando na rua, de repente, aquele vento contrário, a gente vai porque nós temos fé e coragem, precisamos cumprir nossos compromissos, mas o vento é contrário. E assim é a vida. Caminha e chegarás. Encontrarás pedra sob teus passos. Olha essas pedras,
e tira tu mesmo. Aqui está dizendo que nós mesmos temos que tirar pedra. E às vezes aqui vai um lembrete. Às vezes a gente quer que os outros tirem as pedras para nós. Então aquelas pessoas que já têm uma situação espiritual um pouco melhor, ou pelo menos a gente acha que ela tem, né? Às vezes ela até não tem tanto não, mas a gente acha que ela tem uma situação que ela é quase um anjo, e ela às vezes não é tanto, é que a gente só está vendo a superfície, e a gente pede para ela orar, e pede para ela, e vai, e a gente mesmo não ora, e não é a vontade de Deus, não é a vontade de Deus, porque nós precisamos orar, porque na oração nós estamos nos interligando com Deus, e é isso que Deus quer. E Deus, nós temos que aliviar as dores do próximo, temos, mas muita coisa para as nossas próprias vidas, nós temos que ir à luta, nós mesmos. Então, olha essas pedras e tira tu mesmo. E nós, olha a promessa, olha a promessa dos Espíritos de luz, e nós te daremos as forças. E nós te daremos uma ajudada. É aquele caso lá que Jesus deixou do Cirineu, porque tudo que ocorreu ali naquela época que Jesus estava na terra, e até antes os ensinamentos bíblicos, e todos esses ensinamentos que Jesus tem achado uma maneira de trazer até nós, são aprendizagem. E ali no caso do Cirineu, Jesus estava sem forças, já cansado, e aí aquele homem foi constrangido a levar a cruz de Jesus durante um tempo. Todo mundo conhece essa história. Então nós às vezes temos que dar essa força para as pessoas, mas cada um, ele tem condições de levar a sua própria cruz, porque Deus não concede o frio e sem arranjar o cobertor. Quando ele permite uma situação, é porque a pessoa tem condições de passar. O que falta muito de nós é a vontade, o esforço. Então, nós te daremos as forças necessárias. Aí tem uma colocação muito importante: se a quiseres empregar. Às vezes Deus dá tudo e nós não queremos nada. Se quiseres melhorar tanto no sentido material quanto no sentido espiritual, se tu queres, se tu desejas melhorar, se livrar de obsessões, se tu queres qualquer coisa que tu desejes, se tu quiseres melhorar a tua situação material ou espiritual, Deus te garante as forças para isso. O que é que tu escolhes? O que é que você quer, meu irmão, minha irmã querida e querido? O que é que você quer da sua vida? Saia de ficar parado esperando que os outros façam oração por você, que os outros tirem teus encostos, que muitas vezes isso acontece. Ah, mas você ainda não foi lá num canto para tirar o encosto? Não adianta muito, porque você vai, se a gente não tiver uma mudança de comportamento, outros vão se aproximar de nós pela lei da sintonia. Então nós temos que pensar seriamente nisso e saber que sem esforço nós não vamos conseguir grande coisa. O que é que tu desejas da vida? O que é que você quer? O que é que você precisa? Levante e vá à luta, porque Deus te dará as forças. E nesse momento nós vamos fazer uma oração, e eu gostaria que você que vai ouvir esse vídeo, feche os seus olhos e pense em Deus. Pense nesse Pai amoroso que eu garanto para você que vai te abençoar, vai te ajudar, vai guiar os teus passos nos caminhos melhores. Mas faça a tua parte, levante do desânimo, levante da perda da esperança. Às vezes a gente perde as esperanças, mas não perca, sempre haverá uma coisa nova, uma bênção nova, uma porta nova que Deus pode abrir. Levante e vá para frente, busque as coisas dos céus, busque as coisas de Deus, porque Deus vai te abençoar e vai transformar a tua vida numa vida mais linda, mais amorosa, mais cheia de luz. E vamos para frente, segure na mão de Deus e vai, como diz o cântico, e Jesus estará contigo na tua casa, na tua vida, no teu trabalho, na tua subsistência material e espiritual. Ele vai segurar em tuas mãos e tu vai vencer. Vencer hoje, vencer amanhã e vencer sempre. Que assim seja, graças a Deus.